a paz, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu sou pastora da Igreja Mac Church e eu vim aqui hoje compartilhar uma palavra com vocês. E eu espero que Deus ele possa, através dessa palavra, abrir a sua mente, trazer a cura, a restauração aonde você necessita. E tá lá no capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 4, que fala: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, querido, a palavra fala que antes da criação do mundo, antes de tudo ser criado, o Senhor ele já tinha me escolhido, ele já tinha te escolhido. Isso daí é motivo de grande alegria, porque o Senhor, aquele que criou os céus e a terra, o Deus em que tem o controle, em que tem o domínio de todas as coisas, ele me escolheu e ele te escolheu. E Paulo ele fala mais que ele nos chamou para que nós possamos ser o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, aquele mesmo que nos escolheu, que nos chamou, ele nos chamou juntamente com um propósito. E um desses propósitos, querida, é que a gente possa ser santo e irrepreensível na sua presença para o quê? Para a tua glória, para o teu louvor. Nós fomos criados, querido, para que nós possamos ter uma intimidade, uma comunhão com o Pai, e também nós fomos criados para adorar Ele. E a adoração, ela vai mais do que você estar dentro de uma igreja, vai mais do que você colocar um louvor na sua casa, levantar as mãos, adorar, ser quebrantado na presença dele. Não, a adoração é muito mais do que isso. Nós servimos para a glória do Senhor, querido, vai muito mais além do que você aceitar Jesus, vai muito mais além do que você até mesmo falar: não, eu creio em Deus. Não, nós adoramos Ele. Nós exaltamos Ele com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver. Então, querido, eu te faço uma pergunta. Será que as suas atitudes, elas têm glorificado a Cristo? Será que aquilo que você sente tem glorificado a Cristo? Será que aquilo que você tem pensado tem exaltado o nome de Cristo? Ou será que você vive de fachada? Ou será que ainda você tem uma mentalidade de escravo e você só faz algo porque o seu chefe mandou? Ou será que você ainda é imaturo na fé, que você não consegue adorar a Deus simplesmente por aquilo que Ele é? E você ainda necessita de quê? De um tutor. Porque no livro de Gálatas, Paulo ele fala isso. Fala que quando nós somos meninos, quando nós somos crianças, nós precisamos de um tutor. Nós precisamos de alguém que nos guie, que alguém que nos direciona, porque nós não passamos de servos, nós não passamos de somente escravos. Então, quando eu e você somos meninos na fé, a gente não tem aquele entendimento, aquela mentalidade que Ele nos chamou, que Ele nos escolheu, que Ele nos separou para que nós possamos, querido, ser mais do que servos. Ser mais do que fazer algo por medo, ser mais do que ser escravo, seguir uma liturgia. Ele nos chamou, querido, para infinitamente mais. Ele nos chamou, querido, para que nós possamos contar os nossos segredos para Ele. Ele nos chamou para que nós possamos realmente nos tornar filhos. Então, querido, Deus ele enviou seu único filho porque Ele amou o mundo de tal maneira. É um amor tão grande que não tem como explicar. Por isso que o escritor fala, é de tal maneira, não tem explicação. E a palavra disse que todos aqueles que crerem nele, deu o direito de se tornar filhos de Deus. Então, querido, se você crê em Jesus, se você crê que Deus enviou o seu filho, que ele era unigênito, mas ele passou a ser primogênito, querido, você já é filho dele.
Então mude a sua mentalidade, transforme essa mentalidade que você tem de escravo e seja livre. Deus nos chamou para liberdade. E Ele quer ter uma intimidade com você. Eu carrego no meu ministério realmente essa palavra intimidade. Porque um dia eu tive um encontro verdadeiro com Ele. Eu tinha essa mentalidade de escrava. Eu servia Ele, eu ia na igreja, eu obedecia os meus líderes simplesmente porque eu tinha medo. Eu tinha medo, querido, de sofrer alguma consequência, eu tinha medo de morrer sem salvação. Mas um dia o Senhor ele me visitou no meu quarto e eu pude contemplar daquele amor. Eu pude, querido, entender que Ele me chamou para algo muito maior. Eu pude entender que realmente antes da criação do mundo, Ele me escolheu, Ele me chamou para que eu pudesse me relacionar com Ele. Jesus falou com os discípulos em João 15 que eu não chamo vocês mais de servos, mas sim de amigo. Porque o servo ele não sabe aquilo que o seu senhor faz. O servo, querido, ele não conhece o seu senhor. Então você que trabalha ou já trabalhou, você não tem aquela intimidade, aquela comunhão com o seu chefe. Você faz aquilo que ele manda, aquilo que te ordena, porque você precisa receber um salário no final do mês. Porque você precisa ir todo dia bater o cartão para que não venha descontar no seu salário. Deus não nos chamou para esse tipo de relacionamento. Ele nos chamou para ser, além de filhos, amigo. Ele nos chamou para ser amigo. Ele nos chamou, querido, para que a gente pudesse confiar nele, contar para Ele os nossos erros e também os nossos acertos, porque Ele se alegra conosco, como também Ele se entristece conosco. Então, querido, seja livre de qualquer mentalidade que te escraviza. Passa, querido, a viver uma vida de maturidade com Ele. Tira esse sentimento, esse espírito adâmico que ainda te aprisiona, que te faz pecar, porque Ele deixou para nós a sua graça. O que é a graça? A graça, ela nada mais é do que o favor não merecido. Paulo diz também lá em Gálatas que não era para eles pegarem aquela liberdade que Cristo deu, para eles levarem uma vida na carnalidade. Não, é muito pelo contrário. Muitas pessoas entendem só porque nós vivemos no tempo da graça, que eu posso pecar à vontade, que sempre quando eu voltar para Ele, Ele vai me perdoar. Sim, Ele vai te perdoar porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele vai te perdoar. Mas você, querido, vai colher as consequências do seu pecado, porque aquilo que eu e você plantamos, nós iremos colher. Mas a graça, quando nós recebemos verdadeiramente dessa graça, desse amor, é o poder. Sabe aquele poder que vai se aperfeiçoando nas nossas fraquezas? É esse poder, querido, que vai te dar a ousadia, a autoridade, a intrepidez de dizer não ao pecado. Então, querida, aquela pessoa que vive na graça, ela não vive pecando, muito pelo contrário. Ela é tão apaixonada por aquele que escolheu ela. Ela é tão apaixonada por aquele que o chamou, que ela entende que ela não vai querer ferir esse relacionamento. Ela não vai querer machucar esse relacionamento. Você que é casado ou até mesmo uma amizade, quando o seu amigo ele te trai, você se decepciona com essa pessoa. E por um momento, o seu relacionamento ele sofreu o quê? Um dano. O seu relacionamento ele teve uma mancha. Ele teve uma brecha que você vai tentar reparar ela. E o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Quando nós ferimos o que? A sua santidade, quando nós, querido, entristecemos o Espírito Santo, nós estamos danificando aquilo que nós construímos com Ele, que é o relacionamento, que é a intimidade. Então aquela pessoa que ela vive na graça, ela não quer de maneira alguma danificar, destruir esse relacionamento. Essa intimidade que ela tem com o seu noivo, que ela tem com o seu amado, que ela tem com o seu amigo, que ela tem com o seu pai. Então, querido, entende.
Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para viver incondicionalmente, para sermos intensos com Ele, em Sua presença. Então, querido, que você possa retirar hoje essa mentalidade de escravo e colocar uma mentalidade de filho. Que você não venha necessitar mais de um tutor, mas que o próprio Espírito Santo possa ser o seu guia. Que Ele mesmo, querido, possa ir na sua frente, te direcionar, te guiar, te conduzir. Eu lembro quando eu era solteira, eu pedia muito para Deus, quando a gente passava um tempo no quarto, eram momentos maravilhosos. Tempos que não voltam mais. Hoje eu vivo isso também, hoje eu tenho uma intimidade, uma comunhão com Ele, só que naqueles tempos eu tinha como me dar mais, porque a palavra fala que os solteiros, eles cuidam o quê? Das coisas do Senhor. Então você que é solteiro, querido, Deus ele te chama para um tempo novo de você cuidar das coisas dele. Para que, enfim, ele possa o quê? Te preparar para algo maior lá na frente. Então, quando eu era solteira, quando eu realmente vivia integralmente, eu vivia inteiramente para Ele, somente para as coisas do Senhor, eu passava muito tempo no meu quarto. E quando eu saía de lá, eu falei, pai, eu quero andar de mão dadas com o Senhor. E era algo tão gostoso, que quando eu saía pela rua eu era guiada, eu era conduzida por Ele. Então é isso que Ele quer fazer com você. Ele quer sair de mão dadas com você, te guiando, te conduzindo. E o segredo, querido, é a gente andar em espírito. E não dar mais lugar para a carne. Deus te chamou, querido, para você andar em espírito. Então é necessário você realmente ter sempre essa comunhão, essa intimidade com Ele, para que Ele possa te guiar, para que Ele possa o quê? Te conduzir. E o meu desejo, querido, é o mesmo desejo que Paulo. Paulo, ele fez uma oração lá no capítulo 3, a partir do versículo 14, que ele fala: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que oração maravilhosa que Paulo fez para a cidade de Efésios. Ele falou, por essa razão eu me coloco de joelho, por essa razão eu peço que o Pai ele possa fortalecer o íntimo do seu ser. Então, querido, que hoje Deus ele possa fortalecer o íntimo do seu ser. Se você se sente fraco, abatido, se você não sente vontade, não sente desejo de buscar Ele, de ter comunhão com Ele, de ter intimidade com Ele, se um dia você já foi uma tocha viva, hoje você se encontra apagado, que Ele possa te fortalecer e te acender novamente. E mais uma coisa que Ele fala, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, querido, que Cristo realmente ele possa habitar em seu coração mediante o que é a fé. Então, querido, não é por obras, não é por lei, é pela fé. Nós somos nós fomos salvos pela graça. Então, querido, é através da fé que eu convido Jesus para morar dentro do meu coração. É através da fé que eu falo, Deus, eu quero queimar por ti, venha queimar em mim, é somente através da fé. Então, querido, que mediante a sua fé, se a sua fé estava fraca, ela possa ser fortalecida agora em nome de Jesus. Então, que mediante a sua fé, Cristo, ele possa habitar em seu coração. A palavra fala que Deus ele não resiste ao coração quebrantado. Então, quando o nosso coração anseia pela presença dele, o nosso coração deseja mais dele, ele derrama. Então, que você possa ansiar e pela fé ele possa habitar em seu coração.
E ele pede também para que vocês possam estar o quê? Arraigados, alicerçados em amor. Ou seja, que a sua raiz possa ser profunda em Cristo. Que você possa realmente ser apegado no amor dele. Que você possa ser realmente estar preso em Cristo Jesus. Que você possa abraçar ele, querido, e nunca mais soltar. Então aprofunda as suas raízes. Deixa ele aprofundar as suas raízes. Antes de uma pessoa crescer para cima, ela precisa o quê? Crescer para baixo. Para que quando vier as lutas, as tribulações, ela não venha cair. Ela não venha ser arrancada, porque ela tem o quê? Raiz. Então que você tenha raiz em Cristo Jesus. E ele fala para que nós possamos o quê? Juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, o conhecer e o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, querido, que você possa querer conhecer Jesus. Que você possa querer conhecer esse verbo que um dia se fez carne. Que você possa querer conhecer o próprio amor. Em altura, comprimento, largura e profundidade. É por inteiro, é ao todo. Então queira mais, queira realmente conhecer ele e ser achado nele, ser conhecido por ele também. Porque, querido, Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele nos criou, ele nos formou, ele sabe aquilo que eu penso, ele sabe aquilo que eu quero, ele sabe até quantos fios de cabelo eu tenho. Mas a palavra fala que vai chegar um grande dia que muitos vão chegar para ele e vai falar: Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu expulsei demônio. Senhor, eu curei enfermo. Senhor, eu fui pastora. E ele pode chegar para nós, querido, e falar assim: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Então, querido, é necessário a gente querer conhecer ele e que ele possa nos conhecer. Porque se um dia o próprio Jesus falou que vai chegar esse dia que ele vai falar que não vos conheço, então, querido, é necessário a gente conhecer ele e que ele venha nos conhecer. É igual Davi falou: o Senhor é Deus que me sonda e me conhece. Convida ele todos os dias: Pai, me sonda, me conhece, vê se há em mim um caminho mau e me guia segundo os teus caminhos. Me guia segundo a tua vontade, o teu querer, para que nós possamos viver realmente a plenitude de Deus aqui nessa terra. Porque a palavra fala que ele tem infinitamente mais do que aquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Então tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você um dia já pediu para ele, pode ter certeza que ele tem infinitamente mais para você. Mas talvez ainda não se realizou porque está faltando você se achegar a ele. Ainda não deve ter realizado porque você ainda tem uma mente de escravo. E você ainda continua sendo um menino na fé. Então, querido, que a partir de agora você queira viver uma vida de abundância com ele. Que a partir de agora você queira realmente glorificar ele com as suas atitudes. E não pela sua própria força, porque pela sua própria força você não vai conseguir. Mas que você possa buscar essa graça, esse poder que possa te aperfeiçoar todos os dias. Até que vai chegar um grande dia que nós veremos ele face a face. Até que vai chegar, querido, o grande dia que a gente vai poder tocar, que a gente vai poder realmente sentar no colo dele e ver o quão lindo, o quão maravilhoso, o quão glorioso é aquele que nos escolheu, é aquele que nos chamou. Então, querido, que você possa ficar na paz e que Deus ele possa te abençoar grandemente. Um beijo, com Deus.